São quantos anos de profissão? Ai, esse ano fez 21, março do ano que vem serão 22 anos. 22 anos. Tem algum caso que fez perder o sono? Porque tem que separar, né? A doutora São Luciana... tantos casos. A doutora Luciana, da Luciana, né? Tipo, chegar em casa e não trazer isso Se pra depara casa, com muita né? coisa, né? Eu falo que o pessoal da polícia se depara com mal todo santo dia, todo momento. Sim. O que me comove muito são casos envolvendo crianças e adolescentes, nas suas formas de estupro de vulnerável, no caso. Vamos deixar bem claro que o estupro de vulnerável muitas vezes não é aquele estupro clássico que as pessoas estão acostumadas a encarar, que é a conjunção carnal, né? Hoje em dia o estupro ele envolve desde um passar de mãos nas partes íntimas e isso Qualquer sempre, tipo de abuso, né? qualquer tipo de abuso, isso sempre me comoveu no caso. E os feminicídios, então assim, eu não posso falar que todos os casos são, eu falo que tudo eu levo muito a sério. Só que assim, eu falo que eu não absorvo para levar muito para casa, sabe? Porque senão você não vive. Não. Você tem que sempre atuar com muita responsabilidade naquele momento e vida que segue. Mas lógico que comove. Os feminicídios e os estupros envolvendo criança. Sabe por quê de criança? Porque a maioria dos casos que nós apuramos de estupro de vulnerável, de crianças e o adolescente, que é menor de 14 anos, no caso, não são aqueles casos a maioria não é aquele do menino ou da menina que está passando na rua e alguém passa a mão nela, que seja, puxa com força, com violência. São aqueles casos dentro da casa, no seu lar, envolvendo seus familiares, seus amigos, né, os amigos da família. Então, são casos muito insidiosos, assim, que às vezes me causam muita revolta. E é onde essa criança cresce achando que é normal, né? Porque é dentro às de vezes, casa, né? Você quer ver quando tem as palestras de conscientização de violência sexual na escola, no ensino fundamental, e a criança, quando ouve a professora falando a respeito nessas palestras, ou a própria polícia, no caso, quando vai fazer a palestra, você ela já se chegou dá a conta, dar essas palestras? já, sim. ela se dá conta de que aquilo que o tio fazia, que o amigo do pai fazia... A cabeça dela explode na hora. Aquilo era um abuso Cara, sexual. então você consegue ver na carinha... Você consegue ver na Durante carinha. a palestra você vê, né, a reação às vezes. E os casos de... Lembrei de um. Esse nem foi marcante também. Tinha uma menina e quando ela era adolescente, ela morava com a avó. Eu quero. Ela morava com os avós. E ela tinha um tio que morava próximo, assim, da casa. E quando a avó saía, ela deixava a chave ali por ali e a menina ficava dormindo. E esse tio sabia onde ficava a chave. E quando a avó saía, ele ia lá com a chave, abria a porta e abusava dessa menina. Isso foram anos, e ele ameaçando essa menina. Porque ele falava que se ela denunciasse, ele faria algum mal pra avó, pra tia. Ou que ninguém ia acreditar nela. Mas o medo dela era fazer algum mal contra a avó. Tá. O que aconteceu? Essa menina passou a vida, cresceu, né? Vendo o amor de um homem sendo aquela situação de abuso e de violência com ela. Então ela tinha rejeição. E eu não quero dizer que isso foi foi a causa determinante da escolha sexual, da opção sexual dela. Mas ela passou a ter atração pelo sexo feminino e ela começa a ter nojo do outro. Porque ela tinha nojo do que o que era carinho de um homem para ela era aquilo ali. E ela teve uma companheira e a companheira começou a perceber que à noite ela acordava chorando várias vezes. Chorava à noite. E isso ela já tinha 20 e poucos anos, que seja. E um dia essa companheira perguntou o que estava acontecendo depois de muita conversa. Um dia ela se abriu e contou o que tinha acontecido com ela. E a companheira apoiou e levou ela até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E quando a gente foi ouvir essa moça, a gente não tinha como falar que ela estava mentindo, que ela estava inventando a situação. O corpo treme, né? Ela mal falava, ela chorava muito, copiosamente, assim. Não tinha como você dizer
que ela estava mentindo e querendo prejudicar. E a defesa da pessoa foi justamente essa. Ela quer me prejudicar porque aconteceu não sei o quê, sabe? Uma coisa assim. Por que tanto tempo depois, só agora, isso foi acontecer? Tem muitos casos assim, né? Muitos. Depois de muito Sim, tempo, muito né? tempo. A pessoa demora pra processar, ou então, no Sim. caso, às vezes não tem informação, e quando tem, fala, caralho, eu passei por isso. Sim. E às vezes a companheira incentivou, tava ali do lado, falou, vamos. Né? Eu te Deu coragem apoio. pra ela, né? Sim. E ele foi indiciado. E ele foi denunciado pelo Ministério Público. Até um caso interessante que eu preciso ver a sentença, se houve uma condenação ou não. Mas foi um caso, assim, muito... Porque quando a gente conversa com as vítimas, você consegue sentir, sabe, aquele sofrimento dela. Como foi, não tem como você falar que tá inventando. Por que uma pessoa vai prejudicar alguém com um absurdo desse? Né, no Chega caso. a ser revoltante, né? Chega a ser. E são muitos casos, que agora às vezes você acaba não se lembrando, mas esses envolvendo criança, adolescentes, essas situações de estupro, Marca, né? É muito difícil. Eu imagino. Ó, o Alexandre Luengo tá aqui, ó. Parabéns, doutora Luciana. Excelente explanação. Obrigada, doutor, meu delegado seccional. Tá de olho aqui, ó. É. E eu falando palavrão, que lindo. Eu falei, mas eu já te... Eu te avisei. Tanto é que começou assim, gente, desculpa. Mas, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu fiquei falando da carreira de delegado. Gente, quem tiver intenção, façam um concurso, né? Às vezes eu fiquei falando assim, à noite, trabalhar à noite, mas faz parte da carreira. E hoje, aqui para nós, na nossa região, graças ao doutor Alexandre, não estou puxando saco, tá? Coincidentemente, ele tá falando agora, né? Coincidentemente, eu não estou puxando saco. Nós centralizamos os plantões aqui na região. Por quê? Nós estamos com um quadro de pessoal, de policiais, muito defasado. Eu não sei, em termos de estatística, de números, quantos são. O doutor Alexandre sabe, com certeza. E fica muito difícil para uma cidade pequena fazer os seus plantões sozinhos com a sua equipe, porque você muitas vezes não teria como tocar a sua delegacia no dia seguinte. Eu, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiquei 8 anos em Ouro Verde. Eu tinha, na época, um escrivão de polícia, 1 ou 2 investigadores ali e uma pessoa no cartório central. O dia que eu tinha um flagrante à noite, trabalhava todo mundo praticamente. Aí outro dia todo mundo acabado. E outro dia, como fazeria no outro dia? A delegada de polícia aqui voltava para casa para tentar dormir alguma coisa, mas se acontecesse alguma outra coisa no dia seguinte, ligava. Vem aqui, precisa, e tem que ir. Porque nós trabalhamos com responsabilidade. Eu falo assim, eu sou o grande puxa-saco da minha carreira. Eu falo assim que o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Sim. Dificilmente você vai numa delegacia, você não consegue entrar numa delegacia e você não consegue falar com o delegado. Você consegue falar com o delegado de polícia. Né? Nós somos acessíveis. E nós estamos, não existe cidade sem um delegado de polícia 24 horas, né? Ou é o titular daquele município, ou é alguém ali respondendo pelo sobreaviso daquela delegacia, mas existe um delegado de polícia 24 horas respondendo pelaquela unidade, pelos casos que ocorram. E, passada essa fase, nós conseguimos centralizar as ocorrências aqui no Plantão Central de Dracena. Então, hoje em dia, para as cidades menores, para as equipes menores, ficou muito... Na realidade, nós trouxemos com isso dignidade para o policial, para trabalhar. Porque aquele policial que trabalhou à noite, ele vai trabalhar à noite aqui no plantão. Porque na unidade dele, na cidade menor, como Ouro Verde, Junqueirópolis e todas as outras, que não seja Dracena, ele vai responder só pelo expediente dele ali e as ocorrências, os flagrantes durante o dia. Então, ele tem dignidade. Ele consegue dar um respiro pra ele vai respirar. Ele vai conseguir dormir à noite, ele vai trabalhar. Vai até render o serviço. E vai render o serviço dele. Consegue dar uma vida para ele, né? Porque... E nós, assim, quando trabalhamos aqui, os delegados, somos em menor número do que eles. Muitas vezes nós trabalhamos muito mais.
no plantão, porque nós fazemos toda a região, todos os flagrantes são apresentados aqui. Mas sempre de uma forma para que o atendimento seja muito célere, para que não tenha prejuízo para ninguém, ou nem para o policial militar que veio de Panorama para cá, né? Nem para a vítima que veio para cá, para que a gente possa dar dignidade aos nossos policiais, às outras regiões que estão ali. Então, nossa vida aqui melhorou muito. Então, assim, não é tão ruim assim, tá? Ela fez um merchan pra Dracena, que agora todo mundo vai assim, olha lá, vou pra Dracena. Eu quero uma transferência pra lá. O doutor melhorou Alexandre, muito trabalhar. Dr. Alexandre Lung mandou aqui, ó, são 101 policiais, somando todas as carreiras, computando os afastados por motivos de saúde. Isso. Então, assim, é bem complicado, né? É pouco, né? O contingente é muito pequeno. Pouco. É muito pouco pra... Você pega 3, 4 flagrantes, pronto, a equipe toda tá acabada. Tá acabada. É um mês de sono pra recuperar. Sim. Não se recupera, João. Não há botox que resolva, sabe? Assim, não há botox que resolva. Mas pra voltar perto do normal, né? Porque vida que segue, né? Trabalha aí, né? Sim, mas é uma carreira muito digna, assim.